Paz de Deus, meus irmãos. Sem perder muito tempo, que ainda a gente tem a nossa ceia do Senhor. Você pode abrir a sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 4, por gentileza. Primeiro Pedro, capítulo 4. A partir do verso 12. Podemos ler? Amém. 1 Pedro, capítulo 4, a partir do verso 12, diz assim: Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo. 13. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Versículo 14. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito de glória, o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus, devem confiar sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Glória a Deus. Essa palavra ela é poderosa. E quando o pastor Bruno falou comigo para eu trazer uma palavra, eu fiquei preocupado, claro, pensando no que eu poderia dizer nessa manhã. E eu tinha uma outra mensagem pronta, eu até preguei ela para minha esposa. E ela falou: nossa, bonita essa mensagem. E aí hoje, quando ela levantou para a gente vir para a igreja, eu falei: Deus realmente quer que eu pregue outra coisa, vou deixar guardada essa mensagem para um outro momento. E essa mensagem ela é interessante, meus irmãos, porque ela, através da vida do apóstolo Pedro, ele está querendo nos ensinar e discipular a igreja a como nós devemos lidar com o dia do sofrimento. Porque quando está tudo bem, a gente sabe muito bem o que fazer. Vamos festejar, vamos fazer um churrasco, me chama. Vamos vir para a igreja, vamos celebrar, vamos comemorar. A gente sabe, vamos vir para o culto, vamos louvar, vamos ofertar, vamos ouvir a palavra. Mas e quando vem o dia mau? E quando vem o sofrimento? O que o Senhor espera de mim e de você? Porque o Senhor espera alguma coisa de mim e de você, inclusive nestes momentos. E o que me preocupa é que aquilo que a gente tem ouvido em rádios, internet,
televisão, quando eu li essa mensagem, eu falei, Deus, não está aparecendo com aquilo que eu escuto em alguns lugares. Porque como assim? Assim como diz o último versículo que eu li, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus. O que é dito em outros lugares é diferente da própria mensagem do apóstolo. Então, existe um anseio, a vontade de Deus para mim e para você, para saber quais são as nossas atitudes no dia da dor. Quais são as minhas e as suas atitudes no tempo de sofrimento? Quando chega a notícia ruim, quando chega o dia mau, como nós estamos agindo nesses dias? E segundo a palavra, existem algumas ações que o Senhor espera de mim, de você, nesse dia de dor e sofrimento, desafios, provações, provocações, injúrias. Essa carta, Pedro enviou para um povo crente que estava sofrendo. E logo no primeiro capítulo, no primeiro versículo, diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos, dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e em Betina. Ou seja, era um povo eleito de Deus, assim como eu e como você. Eleitos para quê? Para viver a eternidade com o Senhor. Lavados, remidos pelo sangue de Jesus Cristo. Mesmo assim eles estavam dispersos, largados, fugindo de perseguições. Fugindo para manter a sua vida. Sofrendo todo tipo de acusação e injúria. Sofrendo todo tipo de perseguição. Então imagina você, o que você poderia dizer para um crente que talvez está vivendo um evangelho num lugar onde existe muita perseguição? O que nós poderíamos dizer para essa pessoa? Então, esse texto, esse livro, ele tem um peso. Porque ele está dizendo para a gente ir perseguida, para manter a sua fé. Ele está dizendo para a gente que está a ponto de perder a sua vida, para que eles mantenham a sua fé em Cristo Jesus. Então é um texto que vai ministrar muito o meu e o seu coração. Porque talvez a gente não está sendo perseguido aqui. Estamos livres para cultuar o Senhor. Mas a perseguição gerava choro, a perseguição gerava medo, a perseguição gerava falta de fé, a perseguição gerava vários conflitos e desafios que eles tinham que passar. Talvez você não está sendo perseguido, mas talvez um problema financeiro, um problema de um parente, um problema na igreja, um problema na sua casa, tem te trazido medo, pesadelos e por aí vai. Então talvez não por causa de uma perseguição, mas por alguma outra razão. Talvez essa palavra sirva para você nessa manhã. Amém, meus irmãos? Vocês estão bem? Amém. Então, diante desse cenário, olha o que esse querido apóstolo Pedro, ele tem para nos ensinar, falando com esses crentes que estavam fugindo, dispersos, lutando pela sua vida, mas permanecendo na fé. Por essa semana eu conversei com uma pessoa, e ela falando que foi num trabalho que a gente fez com a juventude. Eu só vim hoje porque uma prima minha insistiu muito. Eu gosto daqui, aqui é legal, mas por mim mesmo eu não viria. E talvez essa possa ser a fala de alguma pessoa aqui. E com essa palavra, nessa manhã, eu quero te dizer em nome de Jesus, permaneça na casa do Senhor. Eu sei que é difícil, é uma luta entre a carne e o espírito. Existem essas provações, esses problemas. Mas eu quero te dizer que o que o Senhor tem para fazer na sua vida é muito maior do que esse problema que você está passando. E mesmo que isso custe a sua vida, mesmo que isso custe a minha vida, no final,
isso vai glorificar o Senhor ainda. Amém? É muito difícil dar amém para essas palavras, né? Mas vamos lá. E aí o apóstolo, ele vem nos ensinar, vem discipular o nosso coração, a nossa mente, para o que fazer no dia do sofrimento. Porque, como eu disse, o Senhor quer saber o que nós vamos fazer nesse dia, principalmente nesse dia. No dia da bonança, no dia da bênção, no dia do testemunho, a gente já sabe como é que é. E no dia mau, no dia do choro, no dia do problema. E ele começa dizendo, a primeira atitude que a gente precisa ter, no versículo 12: amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para prová-los como se algo estranho estivesse acontecendo. A primeira coisa, irmãos, não se surpreenda. Por quê, Felipe? Porque muitas vezes, assim como eu preguei, eu falei aqui no primeiro capítulo, nós somos eleitos. Foi o sangue do Senhor que me salvou. E mesmo assim, eu estou passando por problemas. Sim, você. Eu dizimo, eu oferto. Sim, você. Eu canto, eu toco, eu prego, Senhor. E mesmo assim, eu vou passar por problemas. Sim, você vai passar por problemas. Mas por que eu? E aí eu te devolvo. Por que não você? O irmão do lado, sim. Por que não eu? Por que não na minha casa? Por que não na minha família? Mas na casa do irmão eu posso orar. Mas por que não na minha? Mas, meus irmãos, ele está dizendo para nós crentes, para nós, os cristãos verdadeiros, não se surpreenda com o dia mau, porque ele vai chegar. Esse dia, infelizmente, ele chega na casa de todos nós. E aí ele continua dizendo, versículo 13: mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo. E aqui tem uma coisa muito interessante, porque a palavra descrita aqui como participar do sofrimento de Cristo, ou coparticipar do sofrimento de Cristo, no original está dizendo koinonia, ou seja, para a gente, no tempo do sofrimento, ter comunhão com Cristo. Amém? No dia, então entenda, no dia do sofrimento, não se assuste com o que está acontecendo na sua vida, é normal na vida do crente. E segundo, é uma oportunidade que o Senhor está te dando para ter mais comunhão com o Senhor. Então não se esqueça, porque no dia do sofrimento, quando a gente não está bem, fica mais difícil orar para algumas pessoas, fica mais difícil congregar, fica mais difícil ofertar, fica mais difícil adorar. Mas o Senhor está dizendo, seja meu coparticipante comigo desse sofrimento. Ou seja, participa daquilo que eu também passei. Tenha comunhão comigo neste momento. Amém? Vamos lá. Então não se surpreenda. Tenha comunhão com o Senhor no momento do sofrimento. E ele continua dizendo: quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Ou seja, vamos participar dessa glória de Cristo. O que no sofrimento eu tenho que ter em mente? Eu posso estar sofrendo aqui agora, mas assim como foi com Cristo, amanhã virá a glória de Deus sobre a minha vida. Porque Cristo, Ele sofreu, morreu, padeceu, mas ao terceiro dia, a glória de Deus foi revelada e Ele ressuscitou. Então no dia do sofrimento, o Senhor está nos dando uma oportunidade de pensarmos na glória de Deus. É uma oportunidade que o Senhor nos dá. No dia da dor, no dia da prova, a nossa cabeça é totalmente arrebatada para o problema, a preocupação, e a nossa mente fica lá presa. Mas o Senhor está dizendo, se lembre da glória que alcançou Jesus naquele lugar, que ressuscitou Ele no terceiro dia.
Essa mesma glória, no dia do seu sofrimento, lembre-se dela, porque é o que vai acontecer no dia do arrebatamento com a sua vida. Então a gente precisa ter isso no nosso coração, amém? Vamos lá. Versículo 14. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês. Por que a gente é feliz? Porque o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Olha o que ele está dizendo, gente, presta atenção, por gentileza. Se vocês são insultados, se alegrem. Por quê? Porque o Espírito de glória está sobre vocês. Uma das evidências de um cristão verdadeiro é a perseguição. E a prova disso que Pedro está dizendo é que o Espírito Santo está sobre esse crente. Ele está dizendo, porque às vezes a gente fala que o Espírito Santo está sobre nós, a gente entende que a gente vai estar com poder, que a gente vai fazer algumas coisas miraculosas. Mas uma das evidências, crente, em nome de Jesus, guarda isso no seu coração, de um crente que está passando provações porque está lutando para ser fiel ao Senhor, é que nesse momento o Espírito Santo de Deus descansa, repousa sobre a sua vida. Então, meu irmão, é Deus com você nesse momento. É o Senhor se fazendo presente com você neste momento. É o Senhor pousando sobre você, te selando, te mostrando que nesse sofrimento Ele está com você. Versículo 15. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão. Gente, olha o combo que ele põe, é meio engraçado. Por quê? Olha o que ele fala no versículo 15. Se algum de vocês sofre, que não seja como um assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Ele põe no mesmo combo criminosos e um intrometido. Ele põe um assassino, um ladrão, alguém que entra na casa de alguém e rouba alguém, e alguém que é só intrometido, no mesmo combo. Se você não é esse tipo de gente, contudo, se você sofre como um cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus. Irmão, você conhece alguém intrometido? Se você conhece esse irmão, tem que se envergonhar. Agora, se você não está roubando, não está matando, não é intrometido, não se envergonhe disso. Mas antes, glorifique o seu Pai que está no céu. Sabe o que eu aprendo aqui? Ele está nos ajudando a discernir qual que é a razão, qual que é a natureza dos nossos problemas. Sabe por quê? Parece que ele está dando uma ressalva aqui. Porque dependendo de como você está lendo, já que eu estou sofrendo não é por causa de que eu sou cristão. Mas aí ele vem com esse adendo. Porém, se você não mata, né? Se você não é intrometido, aí essa palavra serve para você. Mas se você está matando, está roubando, está fazendo besteira, está se intrometendo em conversas e negócios alheios, aí não dá, né, vaso? Então existe essa ressalva, esse ponto, esse porém. Por quê, meus irmãos? Porque muitas vezes algumas coisas que têm acontecido na nossa vida é responsabilidade nossa. A gente não está sofrendo porque a gente é crente de verdade. Pode falar? É porque a gente é cara de pau, não presta. É porque está faltando um pouquinho de santidade aí.
Está faltando se preocupar um pouquinho com a santidade, com as coisas de Deus. Está faltando um pouquinho de vergonha na cara. E aí a gente está sofrendo. E o pior, quando vai tentar confrontar biblicamente o vaso, ninguém pode me julgar. Quem disse? O próprio Jesus disse, para quando a gente for julgar, tem que ser um justo julgamento. Ou seja, não é de acordo com os meus parâmetros, é com a palavra de Deus. Então isso diz para nós o quanto que a gente tem que consertar a nossa vida e entender, Senhor, essa perseguição que eu estou sofrendo no trabalho, de fato estão me perseguindo ou eu fico dormindo no vestiário? Senhor, de fato, o meu chefe não gosta de mim ou é porque eu me atraso todo dia para chegar no trabalho? Eu estou com dúvida, Pai. Será que eu não estou prosperando, que eu não estou crescendo? Será que é eu ou eu parei no tempo? Por que está dando tanto problema? Eu faço tanto pela minha família, Senhor. Eu faço tanto pela minha esposa. Por que... O meu filho, nossa, eu dou tanto presente com ele. Faz 6 meses que eu não levo ele para chupar um sorvete, mas eu dei um presente para ele. É o apóstolo nos ensinando a tentar entender qual que é a natureza do nosso problema. Será que isso está acontecendo porque eu sou um cristão e é o Senhor que está trabalhando para me moldar segundo a sua vontade? Ou é eu realmente que estou dando mancada? É por isso que tem esse porém. Se não for ladrão, se não for mentiroso, se não for fornicador, se não for adúltero, se não for, aí não se envergonhe. Amém, meus irmãos? Glória a Deus por essa palavra. Então, o apóstolo Pedro está nos ensinando a tentar entender o que está acontecendo. Meu irmão, se você estiver de acordo com a palavra de Deus, lutando para honrar sua família, lutando pelo seu ministério, tentando caminhar certinho, meu irmão, você pode ter certeza que é o Senhor que está te moendo para trabalhar na sua vida. Agora, se você sabe dentro de você, assim como eu sei dos meus, que eu estou dando umas mancadas, pisando na bola, faltando ali, faltando aqui, irmão, o Senhor nem está vendo, é eu mesmo que estou fazendo as coisas. Então que a gente venha perceber o que tem acontecido na nossa vida, para tentar resolver essas coisas aí. Porque a nossa vida precisa glorificar ao Senhor, amém? E para continuar, versículo 16, contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe. No dia mau, não se envergonhe. Se você está chorando, se você está sofrendo, e você entende que a natureza desse sofrimento não é por conta dos seus pecados, das suas falhas, você agora entende que é o Senhor trabalhando na sua vida, não se envergonhe desses dias. Não se envergonhe disso, do que você está passando. Mas antes, glorifique a Deus. No dia mau, não se envergonhe, mas antes, glorifique a Deus, porque é o Senhor que está agindo na sua vida. Amém? Glória a Deus. Versículo 17. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? No dia mau, você precisa se lembrar que o Senhor há de julgar todas as nossas ações. E esse é um tema que a gente tem pregado pouco na igreja. E aí eu não estou falando de PBG. Eu estou falando da igreja. Eu sou um menino que eu gosto de pregar, irmão. Esse dia eu preguei quinta, sexta, sábado, hoje eu vou pregar amanhã. Eu amo pregar. Eu assisto pregação todo dia na minha casa. E se tem uma coisa que a igreja tem deixado de falar, é que o Senhor vai nos julgar. É que vai chegar o dia que o Senhor a gente vai ter que prestar conta para o Senhor das coisas que a gente tem feito, tem deixado de fazer. E no dia mau é o dia que a gente precisa se lembrar
que segundo aquilo que eu faço, deixo de fazer, ou como eu reajo diante desse dia mal, que o Senhor vai julgar isso também. E olha o que a palavra fala: vai começar pela casa, ou seja, pelos crentes. Mas Senhor, esses crentes dentro desse contexto estão passando por perseguição. São esses crentes os primeiros que o Senhor vai julgar. É eu e você, os da casa, os primeiros que o Senhor vai julgar. E aí, o que vai acontecer com a gente? E ele diz, se é difícil para o crente ser salvo, imagina para aquele que está longe do evangelho. Irmão, vai ser difícil a coisa. Mas eu quero falar novamente, o Senhor vai nos julgar. E aí, como é que vai ficar? Sabe por quê? No dia mal, meus irmãos, e aí todo mundo já deve ter passado por alguma situação, onde a nossa cabeça, ela fica totalmente vulnerável. A gente dirige de qualquer forma, a gente trata as pessoas em casa de qualquer forma, a gente vai para o trabalho de qualquer forma, a gente lida com as coisas da igreja de qualquer forma. É ou não é? Ou é só eu que fiz isso? Não estou bem, não fala comigo. E vai dando patada na mãe, vai dando patada na mulher, até o cachorro sobra para o cachorro. E aí, para justificar esses nossos erros, o que a gente fala? Eu não estou bem por causa disso, eu soube disso, isso tirou minha paz, eu não estou bem. Mas esse não estou bem, o Senhor também vai julgar, e vai começar por aqui. Então, meus irmãos, que a gente possa se atentar, que no dia que você estiver sendo confrontado, perseguido, passando por vários problemas, se lembre, o Senhor vai julgar essa reação aí. Nesse dia, Ele vai julgar. Amém, meus irmãos? Que palavra poderosa, não é mesmo? Glória a Deus. Continuando. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se ao justo, aqueles que foram justificados pelo sangue de Cristo, é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Por isso mesmo, versículo 19, por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus, e aí fica difícil. Felipe, como assim? O que eu estou passando provém de Deus, é da vontade de Deus. Sim, meus irmãos. O Senhor, Ele tem os seus caminhos. Ele escreve certo com pessoas tortas. O Senhor, Ele tem um trabalho para fazer na minha e na sua vida. E se a bonança, a prosperidade, não consegue mudar aquilo que o Senhor quer mudar em mim e você, Ele enviará provações e adversidades para mudar e alcançar aquele lugarzinho dentro do nosso coração, para nos purificar dos nossos problemas e dificuldades. Então o Senhor tem os seus caminhos. Se for para chorar, se for para doer, se for para moer, se for para apertar, meus irmãos, o Senhor, Ele vai fazer. E não vai adiantar subir no monte, e não vai adiantar descer do monte, e não vai adiantar o culto da bênção na quarta-feira de tarde, ou 7 quintas-feiras de oração na casa da irmã Maria, ou ir na irmã do pé do monte, ou ir na igreja pentecostal, neopentecostal para fazer campanha, ou pegar o lenço de Israel, ou um lenço ungido. Não vai adiantar, porque é o Senhor que está vindo contra nós, para trabalhar em nós o que para Ele não agrada. Não vai adiantar eu falar, pastor Bruno, ora por mim, pastor Marcelo, ora por mim. Não vai adiantar, porque é o Senhor quem está fazendo, é o Senhor quem está mexendo. E quem impedirá esse tipo de agir do Senhor? Nem Satanás e os seus anjos, ninguém. E por que Ele vai fazer isso, Felipe? Para a honra e glória dEle.
Ele está trabalhando na nossa vida, igreja. E Ele vai usar os caminhos que para Ele é melhor. Eu falei isso da outra vez, que o meio que Ele encontrou para Jesus glorificar o nome do Pai, foi Ele morrendo na cruz por mim e por você. Foi Ele sofrendo e sendo moído pelos meus e os teus pecados, um justo pelos injustos. Mas quando Ele estava lá, Ele falou: Pai, eu entrego o meu espírito. O nome de Deus estava sendo glorificado. Na dor. Aí você vai ler Isaías. Quem matou Jesus? O próprio Pai. Foi para a própria glória de Deus que Ele fez aquilo. E depois, para salvar eu e você da ira de Deus. Então são caminhos que são difíceis de ir. Mas é a misericórdia e a graça de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Caminhos difíceis o Senhor vai usar. Mas são caminhos que vão glorificar o nome dEle. E aqui tem um resumo, um pequeno resumo que ele traz, para o que nós devemos fazer no dia mau. E ele fala, a parte B do último versículo: por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus, devem confiar a sua vida ao seu fiel Criador. No dia mau, não se esqueça que você deve confiar em Deus. Parece batida essa frase, né? Mas não é. Continue crendo em Deus. Continue crendo que Ele é um Deus grande, e Ele traz o argumento de que Ele é Criador, ou seja, aquele que criou todas as coisas, inclusive eu e você. E que não somente Criador, Ele é fiel. Não se esqueça, porque no dia mau, os problemas vão dizer para a gente que Ele é o contrário disso. Que Ele se esqueceu de mim e de você. Que Ele não é fiel, que Ele não está te vendo, que Ele não está te ouvindo. Isso é mentira. O Senhor, Ele é Criador, o seu Deus, o seu Pai, e Ele é fiel, sim. E o último argumento que Ele traz para a gente no dia mau, e esse é bem difícil: pratique o bem. Como é difícil praticar o bem quando é você que está precisando, não é? Às vezes, quem está precisando de visita lá na sua casa é você. Mas o Senhor vai pegar você para ir visitar uma outra pessoa, para você ir lá e orar, e dar aquilo que você está precisando. Porque vai ser na dor que nós, como igreja, vamos praticar o bem. Talvez você hoje está precisando de um abraço por alguma razão. Talvez você está sendo perseguido, está passando por algum problema. Mas é você que Deus vai querer usar para abraçar alguém. Porque o Senhor, Ele não vai esperar o nosso melhor momento para abençoar as pessoas. Mas vai ser nesse nosso momento ruim que a gente vai encontrar forças, não em nós mesmos, mas no Senhor, para praticar o bem e glorificar o nome do Senhor. Então que em nome de Jesus, você guarde essa palavra, entendendo que nos momentos ruins, o Senhor espera alguma coisa de você. Guarde essa palavra entendendo que no momento, os piores momentos da sua vida, a gente já passou por esse momento. Eu e a Carol, a gente já teve algumas crises no nosso casamento. A gente já teve alguns problemas de saúde, de ter que ficar dias no hospital. E é justamente nesse momento que você olha para o lado e tem alguém chorando do seu lado. E você fala: Deus, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou abraçar essa pessoa aqui? Como que eu vou orar por essa pessoa aqui? É nesse momento que o Senhor quer nos usar. É nesse momento de dor. Mas Felipe, eu estou precisando. O Senhor sabe disso. Mas lembre-se que no dia mau, o Senhor quer que a gente pratique o bem e continue confiando que Ele é Senhor e Criador das nossas vidas. E aí alguém pode estar perguntando, e eu já estou terminando: Felipe, por que o Senhor faz essas coisas? 1 Pedro 1, 6 e 7. Nisso vocês exultam,
ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Estou lendo 1 Pedro 1,6. Mas olha o que fala o 7. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína essa fé, e resultará em louvor e glória e honra quando Jesus for revelado. Felipe, por que eu passo por isso? Para que mostre que sua fé é genuína no Senhor, e para que o nome do Senhor seja glorificado. As provações que a gente passa é o meio que o Senhor está dizendo: eu quero mostrar para você mesmo que a sua fé é genuína, essa fé que você tem em mim. Felipe, por que eu estou passando por isso? Provérbios 17:3. O ouro e a prata são provados pelo fogo, mas é o Senhor que revela quem as pessoas são realmente. É o Senhor que está trabalhando para mostrar para mim e para você quem nós somos. Por meio do quê? Das provações. Deuteronômio 8:2. Lembre-se, gente, presta atenção nisso, por favor. Deuteronômio 8:2. Eu já estou terminando. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, o conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para, olha o que ele diz, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer os seus mandamentos ou não. É o Senhor querendo saber. O Senhor já sabe, vou melhorar. É o Senhor querendo mostrar para mim e para você quem somos diante dele mesmo. Porque muitas vezes confessamos o Senhor com a boca, mas o nosso coração está distante dele. É ou não é, igreja? Mas o Senhor usa desses problemas, dessas provações, para mostrar aonde está o meu e o seu coração. E repito, coisa que a bonança e a prosperidade nunca iria conseguir tirar isso de dentro de nós. Deuteronômio 8:3. Assim ele os humilhou e os deixou passar fome. Deus deixar passar fome? Deus humilhar? Sim. Por quê? Mas depois os sustentou com maná, que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhe, de novo ele querendo mostrar, para mostrar-lhe que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Versículo 4. As roupas de vocês não se gastaram, e os seus pés não incharam durante esses 40 anos. Saibam, pois, em seu coração que, assim como um homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Obedeça os mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos e dele tendo temor. Na King James fala, e a ele amando. Ou seja, no fim de tudo isso, o Senhor provou o povo de Israel, assim como Ele nos prova, assim como Ele manda as frustrações, os problemas, tudo isso para revelar se o nosso coração de fato teme e ama ao Senhor. Felipe, por que eu passo por isso? Hebreus 12:6. Pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus trata como filhos. Felipe, por que eu estou passando pelo que eu estou passando? Já que eu estou fiel diante de Deus. Porque você é filho de Deus. Porque você é filha de Deus. E o Senhor está trabalhando para me purificar, para te purificar, para que a gente possa se entregar a Ele, de forma que vai agradar a Ele mesmo. Amém, meus irmãos? Vocês recebem essa palavra? Eu quero orar com você e quero chamar também o pastor Cláudio para fazer um momento de ceia com a igreja. Enquanto isso eu quero orar com vocês. Senhor Deus Pai, nós queremos te glorificar, Senhor, por este dia. Queremos exaltar o teu santo nome.
Queremos dizer que somos gratos a Ti por esta palavra. Queremos dizer a Ti, Pai, que pecamos, erramos, e que muitas vezes no momento da dor, nós estamos deixando, Senhor, de Te honrar. Mas, Pai, assim como a Sua palavra diz nessa manhã, queremos Te honrar, Senhor, com a nossa vida, principalmente no momento da dor e da tristeza. Senhor, queremos como igreja glorificar o Seu nome no pior momento da nossa vida. Queremos ser fiéis a Ti no pior momento da nossa vida. Queremos ser fiéis a Ti no dia da dor, no dia do sofrimento, no dia da dúvida. Queremos ser fiéis a Ti no dia da angústia. Queremos ser fiéis a Ti no dia que o choro não cessa. Queremos ser fiéis a Ti quando está tudo doendo. Queremos ser fiéis a Ti no dia que está dando tudo errado. Queremos ser fiéis a Ti, Senhor, quando a nossa casa está de cabeça para baixo. Nos ajuda, Pai, a Te honrar em todos os momentos. Em nome de Jesus. Amém.